VTC, VVTI, Vanos! Hoje vamos falar sobre comando de válvulas variável. Roda a vinheta! Comando variável de válvulas, o que é isso, Eike? Basicamente é o que nós já falamos sobre comando de válvulas aqui neste vídeo aqui, mas sentiu-se a necessidade de dar ali um juice a mais a coisa, ok? Basicamente é para resolver o problema que tu tens quando tens um comando fixo, que estás limitado ao que o fabricante ou aquelas dumas do comando de válvulas, ok? Estás limitado àquilo e aquilo só funciona de uma forma fixa, ok? Basicamente o comando de válvulas variável veio para resolver ou mitigar esse problema, ok? Ajuda-nos primeiro a aumentar a nossa faixa útil de potência do motor, ajuda-nos a ter vários estilos de condução, ter muita potência, ao mesmo tempo ter economia, ter emissões de gases, pronto. Ajuda-nos a ter um pouco do melhor de todos os mundos, ok? Mas o que ele é na prática, ok? Isso. O comando de válvulas variável basicamente funciona, tem alguns mecanismos diferentes, alguns a óleo, alguns eletromagnéticos, pronto, há alguns mecanismos de operação, mas o que ele faz, de forma resumida, no comando de válvulas existe sempre um mecanismo acoplado ao comando de válvulas que, se for eletromagnético, seja ele a óleo ou como ele for, permite-nos adiantar ou retardar o ponto do comando de válvulas em específico, ok? Há motores que têm um sistema variável tanto do lado da admissão como do lado de escape, há alguns que é só do lado da admissão ou só do lado de escape, pronto, aí depende muito do fabricante, o que ele quer alcançar, até porque há finalidades diferentes, ok? Há comandos de válvulas variáveis que estão orientados para potência, outros são orientados para consumo, outros até para emissões de gases. Então, dependendo muito do que é aquele motor, qual é que é a finalidade daquele motor, os fabricantes utilizam estratégias diferentes. Mas o comando de válvulas variável é isso, ele tem um mecanismo que avança e retarda o ponto dinamicamente, de acordo com o que o computador pede. Okay? Isso, ou a pessoa, o motorista ou o piloto. Exatamente, né? O motorista faz o pedido, o computador percebe o que é que o motorista quer, avança ou retarda o ponto do comando de válvulas. Mas... História, né? História. Claramente. Pois é. Então, já perto do início da Primeira Guerra Mundial, notou-se, quando começaram a entrar em uso os aviões, que era para tentar dar superioridade às potências que estavam lá a lutar. Todo mundo queria guerra pelo ar naquela altura. Exatamente. Na aviação, notaram que havia uma necessidade de garantir que tinham a maior potência, mas que também tinham um combustível que permitisse fazerem viagens mais longas. Então, na altura, acho que a primeira versão do sistema variável de controle de válvulas foi um manual em que o piloto por si só escolhia inicialmente... O mecanismo era ele. Era ele. Qual era o perfil que queria de válvulas para levantar voo, ou então quando já estivesse no ar, cruising para ou fazer ataque. cruise. Exatamente. Boom, boom, mode. Ele vai disparar. Era exatamente isso. Okay. Então o que eu tinha já era um piloto que, para levantar voo, punha num perfil que era super agressivo, tinha ali muita potência para o avião poder conseguir levantar voo, decolar. E depois, quando já estivesse no ar, a velocidade de cruzeiro, para economizar, tinha outro perfil mais simples em que ele lá mudava. Ok? Então é interessante o mecanismo. Eu acredito que nos dias de hoje também, em competições bastante extremas, ainda há. Esse tipo claro de que não é ali, alteração, mas é com computador e às vezes até no volante mudam-se os perfis de comando de válvulas. Isso. Mas, no mundo automotivo, em 1980, a Alfa Romeo foi a primeira empresa a tirar um carro com um sistema de controle de válvulas variáveis. Eu vi Mini Ferrari. Eu acho que não é muito longe da verdade. Então, o que eles fizeram foi lançar a primeira versão do sistema de controle de válvulas variável, porque eles queriam ter os benefícios de ter um bom consumo e ter uma condução um bocadinho mais confortável, com uma entrega de força mais linear nas rotações iniciais quando o carro acaba de arrancar. No entanto, a patente para se usar sistemas de controle de válvulas variáveis foi feita nos Estados Unidos por volta também de 1920 e poucos e por aí.
Vamos pôr aqui em baixo. Mais recentemente, em 1989, tivemos a Honda, que veio com o VTEC. Se bem que a tecnologia não é mais virada ao controle variável de válvulas, mas ao perfil das cams, né? Que é um sistema de lift. É um sistema de lift. Aliás, vou fazer aqui um parênteses, deixem o like, comentem aqui embaixo e não se esqueçam, se quiserem saber mais sobre sistemas de lift, VTEC, VVTL e todos esses sistemas de lift, deixem aqui embaixo nos comentários. E foram eles que trouxeram, acho que, à indústria automotiva a realidade de que ter maior controle em como tu tens as válvulas ali a mexerem-se permite teres mais economia, melhor performance. Okay? Principalmente performance. Sistemas VTEC principalmente vieram muito orientados à performance, mas eventualmente a Honda veio com um sistema chamado de VTC também, que basicamente é um comando variável orientado para o VVTi faz e todos eles fazem. Aliás, acho que nós podemos dar aqui o que é que significam estes termos, né, de VVTIs e companhia. Então, VVT é Variable Valve Timing. VTC, o que é aí que? Variable Timing Control. Okay? Isso. Basicamente são os dois sistemas que fazem exatamente a mesma coisa. Eles avançam ou retardam o ponto do comando de válvula, seja de admissão ou de escape, ou ambos, para ter o que o motorista está a pedir. Basicamente, estamos num momento de cruising, ele ajusta para o ponto ideal de cruising. Estamos num momento em que se pede potência, ele ajusta para a potência. O engraçado é que a maior coisa ou maior vantagem que é notável para o motorista dos sistemas VVT ou VTC, qualquer sistema de comando de válvulas variável é que tu tens potência em baixa rotação, tens potência alta, tu aumentas a tua faixa de potência. Aqueles carros que normalmente antigamente eram preguiçosos em baixas, depois eles acordavam em altas, com o comando de válvulas variável tu consegues resolver este problema ou mitigar este problema e tu tens uma saída boa, uma faixa de rotação média boa e até alta boa. Exatamente. Agora vocês estão-se a perguntar VTC o que é? Basicamente, VTC é o VVTi da Honda, não é o VTEC. Não. O VTEC é um sistema de lift, como eu falei há bocado. O VTEC funciona como um comando de válvulas variável, mas é um parênteses um bocadinho. Um tipo específico. Um tipo bastante específico que era orientado para performance. A Honda abriu os olhos do mundo de que é possível fazer performance com lift. Que é como se chama o sistema neste momento. Antigamente era um comando de válvulas variável, mas agora está numa categoria diferente porque, pronto, o VTC é a versão da Honda para o VVT que faz que adianta ou retarda o ponto do comando de válvulas e, aliás, a maior parte das Hondas de competição tem os dois sistemas embutidos. E a Toyota também tem o VVTi e o VVTL, que são tanto comando de válvula variável e ao mesmo tempo tem o sistema de lift. Exatamente. E os lifts vamos falar num próximo vídeo, então deixem. Fiquem atentos. Agora, Eike, como é que funciona o sistema moderno de Variable Valve Timing? Basicamente tens vários fabricantes, cada um com a sua ideia, implementação. E a sua implementação, Mas todos de modo geral fazem a mesma coisa, Tens o sistema da Vanos, por exemplo, que é da BMW, que é um sistema de variável, que é bastante eletrônico, Isso. Aquilo tem um atuador eletrônico, está lá, que o computador gera, que ele vai e avança ou retarda o comando de acordo com o que o computador pede. Dá bastante problema, mas é um sistema bastante interessante porque é simplificado em termos de componente, Ele tem ali um atuador, uma peça que faz esse trabalho, mas por outro lado é um componente que tende a dar muitos problemas, que a tecnologia também tem que chegar lá, né? E tem dado cada vez menos problemas também o sistema Vanos. O VVT, que é o sistema da Toyota, funciona com pressão de óleo, o sistema da Honda também, pressão de óleo. Como eles funcionam, tem alguns atuadores depois para sistemas de lifts, que podem ser a óleo também, muitas vezes, ou solenoides. É assim como funciona o sistema moderno. Basicamente, todos os carros, a partir dos anos 2006, 2008, já tem um sistema de controle variável de válvulas. Controle variável de válvulas. Só falo dos carros aqui da praça, aconteceu antes, mas a maior parte dos carros aqui da praça, desses anos, já tem um controle de válvulas variável. Acho que para quem abre ali no capô do rack, já de ver ali um VVT ali bem grande, é um sistema, é disto que aquele VVT faz, é isto que aquele VVT faz. É isso. Agora, o que acontece em termos de funcionamento na prática para a geração de potência e diminuição de consumo é que no momento de intake, de abertura,
Se o motorista está a pedir potência, então retarda-se o tempo em que a válvula de intake fica aberta para entrar maior combustível. Exatamente, aumenta-se a duração da abertura ou adianta-se muitas vezes também o ponto de abertura. Abre-se a válvula mais cedo, às vezes tens um overlap maior, mas esses são termos bastante complexos, ok? O pessoal está lá em casa, mas nós prometemos trazer estes termos de overlap, duração, mais à frente, ponto, avançar ou retardar ponto no vídeo de lift, que é basicamente como é que funciona aquelas dumas, ok? Aquelas dumas, quanto é que abrem, por quanto tempo é que a válvula fica aberta e quando é que a válvula abre. Aqui já estamos a falar de timing, né? Aí estamos a falar de timing, duração, ângulos, tudo isso a gente falar sobre o vídeo de lift, que é lá onde nota-se muito esta diferença. Os lifts permitem que a válvula fique aberta mais, abre mais por mais tempo e tens um ganho enorme de potência. Mas Nick, quais são os tipos de VVT que nós temos? Ok, basicamente os tipos de comando variável vamos dividir aqui em dois grupos, ok? Um deles é o cam changing, ok? Como o nome sugere, mudança de cam, okay? Mudança de perfil. E um exemplo claro disso é o VTEC, ok? Basicamente o cam changing funciona com um comando fixo, um comando de válvulas fixo, mas que pode mudar o perfil, ok? É um switch, basicamente. Ele muda para um perfil ou para outro. E é por isso, principalmente nos carros VTEC, o pessoal que já conduziu um carro VTEC sente aquela diferença de potência e de som, ok? Porque é um cam changing, ele muda completamente o perfil do comando de válvulas para um perfil muito mais agressivo, que permite muito mais potência, ok? E a maior vantagem e aplicação é potência. Basicamente, os cam changing são orientados para potência, ok? Agora, desvantagem? Desvantagem é que só temos, é um switch. Ou tens um perfil ou tens outro. Quer dizer, estou a andar ali numa velocidade muito linear até chegar à rotação certa em que muda o perfil. Exatamente. Isso até pode ser uma mudança um bocadinho brusca, porque a maior parte dos sistemas VTEC e de cam change funcionam com rotação. Então o carro está ali de boa a andar, estás aí com 4.000 rotações, tens um kick muito grande de mudança de perfil. Eu já ouvi pessoas a dizerem que o VTEC é turbo. Nada, não é turbo. Basicamente vocês estão a sentir essa mudança de perfil. Então é uma mudança muito drástica em quanto à quantidade e quanto à potência que o motor consegue gerar naquele momento. Outro tipo é o cam phasing, Exatamente. Que é utilizado no Vanos, VVT e VTC, que é o que nós falamos há bocado da MOS, que é aquela passagem suave, né? O que o Mosh falou há bocado, que a gente pede ali potência, ele muda o comando para dar potência no arranque e depois retarda novamente para cruising speed, ok? Vantagens disso, a Mosh... Acho que é mais linear na entrega da força, Exatamente, é mais linear para dia a dia, permite teres um perfil de economia, um perfil de mais ou menos potência, não vais ter a mesma potência do que terias num cam changing. Então já é desvantagem. Exatamente, menos não força. Faz tanta potência como o cam changing, mas permite ter uma faixa de operação bastante maior e é o melhor tipo de comando de válvulas para um carro de dia a dia. Um carro de estrada, um carro que é para andar, não é de competição nem nada, permite ser económico, ter alguma potência para ultrapassagens, arranques e coisas do género. Ok, agora aí, se eu misturar os dois tipos, o que é que sai? Sai um tipo híbrido e é bastante comum. Existem o iVTEC, que muitas vezes é o sistema VTC, e o sistema VTEC. No mesmo carro tens o VVTL-i, que é o sistema VVT da Toyota com o Lift, ok? Basicamente é isso que nós temos. Existem bastantes tipos de motores que usam sistemas híbridos. Okay? Isso. Agora, aí, quais são as vantagens disso? Vantagens disso é que tu consegues ter o melhor dos dois mundos. Tens um comando de válvulas variável para aqueles arranques, aquelas coisas que do dia a dia, etc. Mas também tens, dependendo das condições, se passas de uma certa rotação, estás ali numa condição um pouco mais agressiva, tens o sistema de lift para te ajudar a ter mais potência. Só que é um sistema mais complexo. Então a desvantagem é ser mais complexo e mais caro, né? É mais complexo, é mais caro de produzir e não só de produzir o sistema, mas o motor também tem que ser capaz de aguentar essa potência extra do lift e ao mesmo tempo ser um carro de dia a dia, um carro de estrada. Começa a sair um bocadinho da faixa de budget, muitas vezes, de um consumidor. Então, muitas vezes não é utilizado, a menos em carros bastante específicos. Quem anda aí do Celica GTS, deve estar GTS, Ranex ZZ, VTECs, Hondas, Civic, VTEC, iVTEC, exatamente, K20, K24, muitos deles têm esses sistemas. Ok, perfeito. Agora, existe algum tipo de controle e comando de válvulas melhor que o outro? Como é que é? Depende da aplicação, como tudo no mundo automotivo. Basicamente, já descartamos os comandos de válvulas fixos. Para já, esses já não são úteis nos dias de hoje. Todos os motores agora vêm com comandos de válvulas variável e esse é o principal tipo.
tem que ser um comando de válvulas variável para nos permitir ter economia, para nos permitir ter potência, aceleração, arranque. Quando necessário, né? Tudo que a gente É que nem quiser. a caixa de velocidades, tu tens as mudanças adequadas para o uso adequado. Consegues aumentar a tua faixa de operação do motor e não só a utilidade daquele veículo. Tu consegues fazer potência quando é necessário, consegues ter economia quando é necessário. Ok. Pronto, tens um conjunto de coisas. Agora, os sistemas de lift são bastante específicos para a competição. Agora, Eike, para um motorista que está ali no dia a dia a conduzir, existe algum tipo de cuidado especial a ter com isso? Basicamente, manutenções periódicas, até porque nós falamos que muitos sistemas de comando de válvula variável funcionam com pressão de óleo. Ok? Então, muitas vezes os dutos ficam entupidos. Se o tipo de óleo não é adequado, é muito grosso, é muito pesado, não consegue passar pelos canais, que muitas vezes são bastante finos, não conseguem alimentar as válvulas que têm que alimentar para os sistemas funcionarem perfeitamente. Amigos que dizem que o meu VTEC já não é tão forte como antes, pode ser problema de óleo. Às vezes os VTECs nem sequer estão a abrir porque não tem pressão de óleo. O sistema VTEC, por exemplo, funciona com um solenoide que empurra uma cavilha com pressão de óleo. Mas não vamos entrar em detalhes porque senão o pessoal já não vai querer o próximo vídeo. Vão apanhar sono. Ok? Vai lá. Então, eu acho que por hoje é tudo, então. Também acho que sim. Pá, fiquem ligados no próximo vídeo. Deixem aqui embaixo se querem saber sobre os sistemas VTEC, VVTL, qual é que vocês preferem. Exatamente, sobre mais detalhes sobre o comando de válvula. Gang VTEC, quero-vos ver aqui em baixo. Deixem aqui, vamos ver que tem mais gang VTEC ou mais gang VVTL. Vemo-nos no próximo vídeo. Boom! Eu já nem sei. Eu estou sem ideias para começar esse vídeo. Eu também estou sem ideias para começar